permitem... Entropia é um conceito fundamental em teoria ergódica e pode ser visto de muitos ângulos, e eu quero, na medida do possível, dar pelo menos mais um ângulo para observarmos a entropia. Então, o que eu vou enunciar é o teorema, os teoremas fundamentais dessa teoria, chamado Teorema de Shannon, Macmillan, Bryman. Shannon é um pioneiro engenheiro de comunicações que introduziu a entropia no contexto de teoria da comunicação, teoria da informação, e provou uma primeira versão desse enunciado aqui. Depois foi sendo generalizado por Macmillan e Bryman. Então, é o seguinte: você considera, como sempre, uma transformação, preservando uma probabilidade, essa era uma partição finita ou inumerável, e você define como antes o iterado enésimo, a soma de f menos j de p, j de 0 até n menos 1, e você considera a medida, a função que a cada x associa a medida do elemento da partição Pn que contém x. Por exemplo, um exemplo muito simples, se você considera a expansão decimal, e medida de Lebesgue, se você toma para P a partição formada pelos intervalos da forma I menos 1 sobre 10 e I sobre 10, partição em domínios de continuidade dessa transformação, então Pn de x é a partição formada pelos intervalos da forma I menos 1 sobre 10 a n e sobre 10 a n. E, portanto, essa função tem valor constante, nesse caso, igual a 1 sobre 10 a n. Para todo x. Observem que essa medida aí decai exponencialmente. Claro que ela vai decair, né? Se é uma função não crescente do n, uma sequência não crescente, para cada x fixado, mas temos aqui um exemplo que mostra que decai exponencialmente. E, de fato, se você for calcular a taxa exponencial de decréscimo, que é 1 sobre n logaritmo desse número, o limite, né, é log de 10. Bom, é menos log de 10. Porque
isso aqui sempre é negativo, então eu vou colocar um menos aqui. O simétrico da taxa de decréscimo é log de 10, que é também a entropia da transformação. Então, esse exemplo é evidente que é um exemplo, não prova nada, mas aponta, que o que diz o teorema de Shannon, Macmillan, Bryman é que o que a gente está observando é geral, aponta para o fato de que você pode ver a entropia de um ponto de vista local. O ponto X, lembra que a entropia é aquela taxa de informação que você vai gerando no sistema, né? Você tem uma partição, você toma a média da informação fornecida por cada um dos iterados. Foi definido de maneira global, pensando na partição. Mas, de certa forma, o ponto X sabe quanta informação está sendo gerada. Porque você olha o PN de X, o que diz o PN de X para você? Diz, é o evento, eu permaneço no mesmo elemento da partição que o X durante N iterados. Então, esse tipo de evento já carrega a informação que dá a entropia. Tá? Por isso, esse enunciado e pelo menos um outro estão incluídos numa seção que se chama entropia local. É a mesma entropia, mas de um ponto de vista do que acontece, entre aspas, na vizinhança de cada ponto. Então, o teorema diz o seguinte. Você tem que supor que a entropia de P é positiva, perdão, finita. Esse é o ponto principal do teorema. Em quase todo ponto, essa taxa de crescimento exponencial da medida do PN de X existe. Oi? Com sinal menos. Essa taxa existe em quase todo ponto. Além disso, ela é uma função invariante. E, portanto, se você estiver num sistema ergódico, ela não depende do X. É a mesma em quase todo ponto. Que é o que acontece aqui. É uma função que está em L1. E a sua integral coincide com a integral de f relativamente à partição P. Em particular, se o sistema for ergódico, essa função, por causa do item A, é constante em quase todo ponto. Pelo item B, essa constante é a entropia da F relativamente a P. De fato, o que o Shannon provou, ele considerou o caso de deslocamentos de Bernoulli, e o que ele provou foi que o limite existe
e é igual à entropia. No caso dos deslocamentos de Bernoulli, você tem a ergodicidade e também tem uma escolha canônica para P, que é a partição em cilindros, que já dá a entropia da transformação. Esse é o enunciado geral. Então, como eu falei, você pode, de alguma forma, calcular a entropia de um sistema analisando o que acontece com pontos, o que acontece na vizinhança de cada ponto. Esse teorema, em particular, dá uma fórmula, dá um método para calcular entropias. Muitas vezes você tem acesso a esses PN de X. Deixa eu ver se tem algum exemplo aqui que a gente possa... Vou talvez, antes de falar em exemplos, mencionar que existe uma versão métrica desse teorema, chamado teorema de Brin-Katok. Que tem o mesmo sabor, mas você supõe que o M é um espaço métrico. Em espaços métricos você pode falar de vizinhança, né? Aqui eu estive falando sempre de vizinhança entre aspas, querendo dizer aqueles pontos que estão no mesmo elemento da partição. Mas aqui você pode falar de vizinhança de fato e pode definir o seguinte tipo de conjunto. O conjunto do x dos y em M, tais que a distância de fjx a fjy é menor que epsilon para j entre 0 e n menos 1. Ou seja, esse conjunto é o conjunto dos pontos que permanecem próximos, agora próximos sem aspas, da órbita do x durante n iterados. Tá? Então é um objeto desse tipo, só que esse é combinatório e aquele é métrico. Então o teorema diz que o seguinte objeto existe em quase todo ponto. Além disso, perdão, não estou enunciando direito. O teorema não diz isso. Então, você define H mais como sendo o lim sup e H menos como sendo o lim inf. Essa mesma expressão. E então, o que o teorema diz é que quando o epsilon vai para 0, esses dois limites, quando o epsilon vai para 0, de h mi f mais f x epsilon é igual ao limite de h mi menos f epsilon x quando o epsilon vai para 0, a diferença entre esses dois converge para 0. Chamemos esse limite aqui de h mi f x. O teorema diz que, além disso,
a integral, a entropia de F é a integral dessa entropia local. Isso. Além disso, a função h mi f ponto está em L1 e a sua integral é a entropia de F. Então vocês podem, nesse contexto aqui, podem calcular a entropia simplesmente contando, medindo quantos pontos permanecem próximos de um ponto dado durante n iterados. Tanto num caso como no outro, sendo que o que varia é a noção de próximo. A prova do Shannon Macmillan Bryman está feita no livro, a do Brincatório que foi omitida. Eu vou tentar talvez fazer, não vou tentar dar a prova aqui, mas poderíamos talvez tentar ver um exemplo. Ok, vamos calcular a entropia da transformação de Gauss. Então, a proposição é a seguinte. Entropia de Gauss é igual à integral do logaritmo do G' dμ. Depois é uma conta, eu já mencionei isso na aula passada, é uma conta, uma vez que o G e o μ são, lembrando, μ é a medida definida por essa expressão. Como o G e o μ são explícitos, você substitui na fórmula e calcula e descobre que isso é igual a 2. Mas o importante é essa fórmula aqui. E está escrito no livro de modo a sinalizar o seguinte, que o princípio que gere, que está por trás, os ingredientes que estão por trás dessa fórmula, que diz que a entropia é o log do jacobiano da transformação, são princípios muito gerais. Daqui a pouco eu enuncio a fórmula de Rochlin, que é a generalização disso aí. Então, vamos lá. Como é que é a prova disso? No caso da transformação de Gauss, nós temos uma partição, partição P, que é a partição em domínios, intervalos, da forma 1 sobre K mais 1, 1 sobre K. Temos essa partição em intervalos 1 sobre K mais 1, 1 sobre K. E ela tem um certo número de propriedades. A primeira propriedade é que a transformação se você tomar Pn como antes do iterado,
Primeira propriedade é que Gn de P em 0,1 é um difiomorfismo para todo P em P, N. Você pega um dos elementos, por exemplo, para N igual a 1, pega um dos elementos da partição, a G envia difiomorficamente sobre todo o intervalo 0,1. Outra propriedade é que o diâmetro dessas PNs converge para zero. Como é que você pode ver isso? Basta tentar entender como é que é a construção desses PNs. Por exemplo, se você quiser entender quem é P2, o que você faz? Você considera aqui os elementos da P1, 1 meio, 1/3, etc. E você puxa para trás. Então, aqui estamos vendo aparecer dentro de cada elemento da P os elementos da P2 contidos nele. Cada um desses elementos é enviado pelo G num elemento da P e pelo G2 no 0,1. Acontece que a transformação de Gauss tem a seguinte propriedade: a derivada dela é maior que 1 em todos os pontos. Não? Portanto, de cada vez que você itera, o intervalo fica maior. Se esse Gn está enviando P no 0,1 e o Gn tem derivada grande, o P tem que ter derivada pequena. É o fato, portanto, que a transformação G é expansora, que automaticamente faz com que esses PNs convirjam para ter um diâmetro convergindo para zero. Tá certo? De tudo que eu disse, só tem uma afirmação falsa. É que a derivada seja maior que 1 em todos os pontos. Ela é igual a 1 nesse ponto. Tá? Agora, esse ponto é enviado no zero. Se você itera duas vezes, no lugar de iterar uma, da primeira vez a derivada está muito perto de 1, da segunda vez a derivada é enorme. Então, tem uma sujeirinha técnica para mostrar que isso não tem a menor relevância. Tá? Que está feito no livro. Terceira propriedade, isso é um fato que tem que ser verificado, é que se você tomar x e y no mesmo P de Pn e você calcular a derivada no ponto x e a derivada no ponto y, elas diferem de uma constante. Então, existe uma constante, C, aqui 1, tal que, se você toma dois elementos dois pontos no mesmo elemento da partição e itera n vezes, a derivada iterada n vezes é comparável. Isso aí a gente já cansou de ver, significa distorção limitada. Tá certo? Mais uma propriedade, a última, é que a nossa μ é comparável com a medida de Lebesgue. Existem constantes C1 positivas tais que isso vale. Isso segue imediatamente daqui. Você está integrando uma função que é limitada de zero e de infinito, portanto, tem aquela relação. Ok, então agora estamos prontos para X. Estamos prontos para calcular a entropia.
Para isso a gente vai calcular demonstração da proposição. A gente vai tentar calcular μ, né, que a gente está interessado em calcular 1 sobre n logaritmo de μ de Pn de x. Primeira coisa que eu faço é, usando a propriedade de, calcular essa expressão com a μ ou com a medida de Lebesgue não é muito diferente. Tá? Então, para efeitos de limite, não faz diferença eu tomar o limite, sempre com sinal menos 1 sobre n log da medida de Lebesgue. Certo? Por causa da propriedade de. Essas duas medidas diferem por uma constante e a constante some na hora que você calcula o logaritmo e divide por n. Tá bom? Próxima propriedade. O teorema próximo passo. O teorema do valor médio diz que m de Pn de x, esse é o comprimento do Pn de x, né? Vezes Gn' em algum ponto é igual a m da imagem. Isso aqui é a aplicação do teorema da média. Ou seja, existe um psi em Pn de x, tal que o comprimento da imagem é igual ao comprimento do domínio vezes a derivada calculada nesse ponto. Certo? De acordo? Bom, isso aqui é igual a 1. Pela propriedade A. E isso aqui é a mesma coisa que Gn' de x pela propriedade de distorção limitada. O que eu quero dizer com a mesma coisa? A mesma coisa a menos de um fator esse que vai morrer no próximo passo da conta. Portanto, o que isso mostra é que limite de menos 1 sobre n log de m de Pn de x é igual ao limite de menos 1 sobre n log de Gn' de x. Esse é um momento crucial, porque observe a mágica que está acontecendo. Shannon, Macmillan, Bryman diz, para calcular entropia, você só tem que medir os pontos que permanecem próximos de um ponto típico. Ora, permanecer mais ou menos pontos próximos depende da derivada da transformação. Se a derivada for se a transformação for expansora, se a derivada for grande, ela tende a afastar os pontos. Tá certo? Então, naturalmente, a conta que a gente quer que vai dar entropia faz aparecer a derivada da transformação. Isso é um ângulo que a gente não tinha, um ponto de vista que a gente não tinha quando definiu a entropia em termos de informação, etc. É claro que estamos usando a estrutura diferenciável também. Né? Tá certo? Agora, o último passo é muito simples. Isso aqui pode ser escrito como
limite de 1 sobre n, soma com j de 0 a n menos 1, menos log do valor absoluto do g', calculado no ponto gj de x. Isso se chama regra da cadeia. O Gn é o produto dos... regra da cadeia. Ou seja, nesse contexto aqui, a gente acaba encontrando que essa expressão que vem do Shannon, Macmillan, Bryman é uma média de Birkhoff. É a média de Birkhoff dessa função aqui. De fato, a prova do Shannon, Macmillan, Bryman em geral é algo desse tipo. A prova de que o limite existe no Shannon, Macmillan, Bryman é relacionando, não é provando que é igual a uma média de Birkhoff, mas é relacionando com uma certa média de Birkhoff. De acordo? Oi? Não entendi. Tá ok ou... Agora é mais? Ah, agora é mais, sim. Você tem razão. É mais isso aqui. Tá certo que esse é o inverso daqui. Ótimo. Último passo. Nós já sabemos que G mi é ergódico. Então, a média de Birkhoff em QTP é igual à integral da função correspondente. E acabou a prova. Mesmo que não fosse igual, bom, ok. O que a gente provou? Deixa eu apagar esse último passo. Deixa eu apagar esse último passo. Apagar a ergodicidade. Portanto, H mi f p x, que é o limite de menos 1 sobre n log de mi de Pnx é igual à média de Birkhoff de x, onde φ é a função log do G'. Certo? Portanto, a entropia de Fp, que é a integral dessa entropia pontual, entropia local, é igual à integral da média de Birkhoff dessa função. E vocês sabem do teorema de Birkhoff que a integral da média de Birkhoff é igual à integral da função. Terminou a prova. Por que funciona? Usou esse fato aqui. Aqui, Shannon, Macmillan, Bryman. Isso não é direto. A integral dessa função não seria a entropia do Pn, da partição Pn? É. A gente não só a existência, mas até que provou a mão. Provou a existência à mão, né? É verdade. Você está dizendo que a gente também sabe que a entropia da Pn é a integral do log menos log mi de Pn de x, porque isso é praticamente a definição de entropia. E, portanto, se nós dividirmos por n,
Dividimos por N, passamos ao limite. Aqui dá a entropia FP. E aqui, bom, teríamos que trabalhar um pouquinho mais, porque o que a gente provou foi convergência pontual. Tá? Teríamos que provar algo mais que permita garantir que as integrais convergem. Isso aqui, a gente viu que converge pontualmente para o φ u x, mas precisaríamos de convergência em L1. Na prova do Shannon-Macmillan-Bryman, se mostra que esse limite existe tanto como pontual como L1. Essa parte do L1 que a gente teria que fazer. Tá? Mas você tem razão, está muito perto. E, de fato, o conteúdo do teorema de Shannon-Macmillan-Bryman é a existência do limite. O resto é tudo subproduto. Tá certo? Então, o importante desse exemplinho aqui, além de ser divertido descobrir que a entropia de Gauss é igual a 2, é entender a conexão que existe entre derivada e entropia. Entropia, à luz do Shannon-Macmillan-Bryman, tem que ver com essa quantidade de pontos que ficam juntos. Tá? E isso, evidentemente, tem que ver com a derivada. Então, a fórmula de Rochlin, da qual esse aqui é um exemplo. A fórmula de Rochlin diz o seguinte. Eu esqueci só um pontinho. Por causa da propriedade B, essa partição é geradora. Portanto, isso aqui é a entropia da própria transformação. É isso que o Maurício perguntou. Quase não precisa. Aqui eu usei Shannon-Macmillan-Bryman, tá? Nessa apresentação. Nessa primeira igualdade que tem, Sim. dá para provar com algumas constantes mais, não? Porque por as estimativas que tem... Mas essa primeira igualdade é imediata, tá? Essa é a definição. Essa é a definição de entropia. E a medida do átomo PN la pode estimar com D, não? Sim, isso aí não usa o que é usado do Shannon-Macmillan-Bryman aqui é que essa sequência converge para esse número em L1. Aqui nós só provamos convergência pontual. Tá? O limite existe em L1. Não quer dizer que não dê para fazer à mão também, tá? Não tentei fazer, porque meu ponto de vista é um pouco ao contrário. Tem aqui o teorema de Shannon-Macmillan-Bryman, que demora 3, 4 páginas para provar, um argumento um pouquinho pesado. Quando o leitor termina a prova, tem que ter alguma recompensa, né? Tem que ter alguma coisa para se convencer de que valeu a pena, de que o teorema é importante. É um pouco, não é o que o teorema de Shannon-Macmillan-Bryman pode fazer por você, é o que você pode fazer por ele, aqui, no caso o autor. Então, o teorema de Rochlin diz o seguinte: suponha que você tem uma transformação sim. Preciso introduzir uma noção importante antes.
Preciso traduzir a noção de jacobiano. Então, vamos supor que nós temos um M, um espaço métrico, e F de M em M é uma transformação localmente invertível. Localmente invertível significa o seguinte: para todo ponto x existe uma vizinhança tal que a transformação restrita a essa vizinhança, chamada de A, a transformação f restrita a A é uma bijeção sobre a imagem com inversa mensurável. Exemplo: numa variedade, todo o diffeomorfismo local é invertível. Toda aplicação invertível é localmente invertível, etc. Tá? Suponhamos que nós temos uma medida qualquer, uma probabilidade qualquer, eu não escrevi invertível, tá? Não necessariamente invertível. E temos uma função psi positiva nós dizemos que é um jacobiano para f relativamente a mim, a eta, se valer o seguinte: eta de f de A igual a integral dessa função sobre A para todo A eu quero dizer isso de maneira um pouquinho diferente. Vou chamar essa vizinhança aqui de V. Para todo A contido numa vizinhança de invertibilidade. Então, o jacobiano é uma função tal que você pode pegar o domínio A, pegar a imagem dele, e você pode calcular o volume da imagem integrando o jacobiano sobre o A. Eu acho que eu não preciso dar exemplos, mas assim mesmo, se F é um diffeo local e M e eta é a medida de Lebesgue, então vocês sabem da aula de cálculo, integral múltipla, cálculo várias variáveis, que psi igual ao log do determinante de df, perdão, psi igual ao determinante de df é um jacobiano. Tá? Isso que está escrito ali é a forma de mudança de variável.
que a gente agora está tomando como definição. Então, uma noção bastante familiar. Duas observações que tem que provar, mas não são nada do outro mundo. Primeiro, o jacobiano é essencialmente único. Quando existe. Isso é meio evidente, né? Porque suponha que você tem dois jacobianos. Você integra num domínio desses e integra um deles e dá eta de f de A. Integra o outro e também dá eta de f de A. Então, os dois jacobianos integrados em domínios pequenos, em domínios de injetividade, têm as mesmas integrais. Como o seu ambiente, o espaço métrico, pode ser decomposto em domínios de injetividade, né? A única coisa aqui que eu acho que a gente deve supor que M é separável para poder cobrir o M com quantidade inumerável dessas vizinhanças. Não tenho certeza se é necessário, mas não é ruim. Outra observação é sobre a existência. É uma proposição que está no livro, que diz que se a transformação for finito a 1, é até melhor do que isso. Se eta é não singular para F, então existe jacobiano. Não singular significa que eta de A igual a 0 implica eta de f de A igual a 0 para todo A contido em domínio, em vizinhança de invertibilidade. Então, deixa eu explicar isso um pouquinho. Isso é muito simples, mas tem que dar tempo de vocês pensarem. Olha para essa fórmula aqui. A eta não tem nada a ver com F, não é invariante. Então, vocês podem imaginar uma situação em que tem um domínio de invertibilidade, por exemplo, a F pode até ser uma aplicação invertível, e a eta é tal que, no conjunto A, ela tem medida nula, mas na imagem não. É fácil de inventar uma transformação invertível e um domínio A, e uma medida que dá peso 0 ao A, mas dá peso positivo ao F de A. Nessas condições, essa fórmula não tem chance de ser verdadeira. Porque se o A tem medida nula, a integral de qualquer psi vai ter medida nula e, portanto, nunca vai dar isso aqui. Então, o que essa proposição diz é que é única obstrução. Se você souber que eta da imagem é 0 sempre que o conjunto tem medida 0, então você consegue encontrar um jacobiano. Tá? O que está por trás disso aqui? Alguém quer conjecturar como é que é a prova disso aí? Isso aqui é uma condição do tipo continuidade absoluta.
imediatamente a gente começa a desconfiar que radon e nicodin tem que ver com a demonstração. Não tem mistério. Esse jacobiano, na hora de construí-lo, você encontra como o inverso de uma derivada da radon nicodin. Certo? Então agora eu posso enunciar a fórmula de Rochlin. A partir do momento que você sabe que o jacobiano é único, essencialmente único, você já pode dar um nome. Você denota assim, jacobiano de F relativamente a eta. Então a fórmula de Rochlin diz que se você tem uma transformação localmente invertível M é um espaço métrico separável. E eta é uma probabilidade invariante. E ainda P, uma partição finita ou enumerável. Tal que, satisfazendo duas condições. A primeira é que todo elemento P de P está contido numa vizinhança de invertibilidade. E a segunda é que o diâmetro Pn de x tende para zero em μQTP. Então, essa segunda condição, uma maneira de gravar é que P é geradora, né? Para isso que ela serve. Então, a entropia da F é igual à integral do log do jacobiano e eu não tenho escrúpulo nenhum em falar de jacobiano, porque quando uma medida é invariante, ela é necessariamente não singular. Invariante implica não singular. Porque eta de f de A é igual a eta de f menos 1 de f de A não, desculpa, não é verdade isso aí que eu estou dizendo.
Eu tenho que supor, vou ter que supor que existe. Tenho que supor que existe. Isso não é verdade, não. Você pode fabricar contraexemplos facilmente. Você começa com um sistema qualquer, com a medida μ, aí você aumenta o seu espaço, acrescentando mais um pedaço no espaço, mais um pedacinho, e dizendo esse pedacinho, e estendendo a transformação. A transformação está definida aqui, e preserva uma certa medida μ. E em seguida você acrescenta mais um pedaço e diz que f envia esse pedaço aqui dentro. Tá? Então, essa medida não tem como ter jacobiano, essa transformação, essa medida, porque você tem aqui um conjunto. Você pode fazer injetivo com medida nula, e a imagem dele não tem necessariamente medida nula. Tá? E a medida continua invariante, porque a medida que você tinha antes continua invariante por essa transformação, porque as pré-imagens, dado um domínio qualquer aqui, ele tem pré-imagem dentro dessa região e talvez ali, mas ali tem medida nula, não afeta em nada. Tá? Então não é verdade, eu tenho que supor aqui. Tem uma maneira elegante, mais elegante de fazer isso, com o jacobiano. Então vale essa fórmula aqui. Você pode calcular a entropia usando de maneira explícita como logaritmo do jacobiano. Ok. Eu não vou apresentar a prova desse teorema que está no livro e que é essencialmente uma extensão da prova da proposição anterior, do caso da transformação de Gauss. Os ingredientes são os mesmos. Diga. Não. Tem que olhar a prova, mas a principal vantagem do Rochlin em relação ao que eu fiz é que não usa distorção. Por que não usa? Tem que olhar a prova. Não, a prova é um pouquinho diferente, de fato. É um argumento parecido com o que a gente usou para provar o teorema de Rochlin, de desintegração. Mas eu também já sofri com essa dúvida. Na hora que você perguntou, sorri por dentro, eu já sofri com isso. Mas aqui não precisa controle de distorção. E de fato estamos em espaço métrico, né? E não tem Hölder em lugar nenhum, não tem... Tá? Nem seria muito fácil conseguir controle de distorção. Bom, para encerrar essa discussão sobre a entropia métrica, eu quero comentar, não vou entrar em detalhes, mas quero comentar, fazer alguns comentários sobre uma classe de transformações, mais que nada para inserir, para completar uma cadeia que a gente vem construindo. Então a gente, começou por falar de ergodicidades, misturador, está contido. Já introduzimos uma classe de sistemas que a gente falou que tem espectro de Lebesgue. E mostramos que deslocamentos de Bernoulli estão contidos nisso aqui. Existe uma classe intermediária importante aqui, que são os sistemas de Kolmogorov. Os sistemas de Kolmogorov, evidentemente, foram introduzidos por Kolmogorov, mas foram redescobertos pelo Rochlin. E no lugar de... no livro vocês têm as duas definições,
mas aqui, por razões de praticidade, eu vou definir usando a definição de Rochlin. É um teorema do livro, que as duas definições são equivalentes. Então, você diz que um sistema FMI é Kolmogorov, por vezes são chamados de K-sistemas, se a entropia de F relativamente a qualquer partição é positiva. Toda a partição finita. Tá. Então, nós temos essa definição. E temos o seguinte... seguinte proposição. Toda transformação, todo sistema de Kolmogorov tem espectro de Lebesgue com posto infinito. Posto, lembrando, é o seguinte: definição de Kolmogorov, você tem que E contém o F, que existe um E contido em L0. Se a definição de espectro Lebesgue existe um E tal que satisfaz essas três condições. O E contém a sua imagem, a interseção dos UFN de E é só o vetor nulo, e a união gera L02Mi. A união das primárias. Isso aqui é que significa ter espectro de Lebesgue. Certo? Então o teorema afirma... e aí a gente chama o posto é a dimensão da diferença entre isso e isso. Isso é um subespaço dentro desse. Você toma o complementar ortogonal, toma a dimensão e chama isso de posto. Então, essa proposição afirma que todo o sistema de Kolmogorov é um sistema com espectro de Lebesgue e com posto infinito. De fato, eu não sei se eu comentei isso, nós não conhecemos nenhum exemplo de sistema com espectro de Lebesgue e posto finito. Existem outros exemplos de sistema com espectro de Lebesgue e posto infinito que não são Kolmogorov. Tá? Essa inclusão é estrita, tal como essas aqui são estritas, e temos contra-exemplos, mas todos os exemplos conhecidos de sistemas com espectro de Lebesgue são composto infinito. Essa é uma das perguntas, talvez a pergunta mais antiga dessa área mais abstrata de teoria ergódica, que continua em aberto. Tá certo?
A propósito, tem outra definição. A outra definição equivalente de Kolmogorov, a outra definição é que na definição do espectro de Lebesgue, podemos tomar E na forma L02M A Mi, onde A é uma subsigma álgebra de B. Claro? Uma definição de sistema de Kolmogorov é que existe um subespaço do L02Mi desta forma, ou seja, formado por todas as funções de quadrado integrável que são mensuráveis em relação a alguma subsigma álgebra, e esse subespaço satisfaz as três condições da definição do espectro de Lebesgue. A equivalência das duas definições não é trivial. Eu confesso que eu gastei bastante tempo tentando ler o Rochlin e tornar o argumento lá palatável. Eu acabei desistindo. Indigesto. Mas é equivalente, tá? Essa condição de que a entropia de toda a partição é positiva, isso o Rochlin chamava de sistema com entropia totalmente positiva, e ele observou que sistemas com entropia totalmente positiva são os sistemas de Kolmogorov. Tá? Então é isso aqui, mas você tem menos liberdade na escolha do E. A outra observação, outra proposição, é que deslocamentos de Bernoulli e, de fato, também eu vou juntar duas proposições numa só. Deslocamentos de Markov misturadores são Kolmogorov. Tomar cuidado que o sistema de Markov pode não ser nem ergódico. Sendo ergódico, pode não ser misturador, como a gente já viu. Mas a partir do momento que ele é misturador, ele tem espectro de Lebesgue, ele de fato é Kolmogorov. Uma outra observação, devido a Ornstein. A outra, podemos chamar de proposição. Existem sistemas de Kolmogorov que não são equivalentes a um deslocamento de Bernoulli. Não são ergodicamente equivalentes. Deslocamento de Bernoulli. Quer dizer, essa desigualdade é estrita. Certo?
isso tem uma consequência interessante. Vocês lembram que eu enunciei o teorema de Ornstein? O teorema de Ornstein diz que dois deslocamentos de Bernoulli são equivalentes se e somente se tem a mesma entropia. Certo? Entropia é um invariante completo nesse mundo aqui dos Bernoulli. Essa proposição de Ornstein, dizendo que essa desigualdade é estrita, implica que o teorema de Ornstein não vale para Kolmogorov. Tá? Isso aqui implica que o teorema de Ornstein não vale para Kolmogorov, que seria um resultado mais forte, né? No ambiente maior, a entropia ainda ser um... Por que implica? Pelo seguinte, seja F o contraexemplo de Ornstein. Ou seja, Kolmogorov, não Bernoulli. Não Bernoulli significa não equivalente a Bernoulli. De acordo? Dado esse contraexemplo de Ornstein, ele tem entropia positiva, né? Porque como ele é Kolmogorov, ele de fato tem entropia totalmente positiva. Então, entropia é positiva. Fmi. Você toma G-Ni, Bernoulli, deslocamentos de Bernoulli, com a mesma entropia. Por que existe? Porque eu observei na aula retrasada que as entropias dos deslocamentos de Bernoulli, que nós conhecemos explicitamente, tomam todos os valores possíveis. Não faz diferença, mas é mais... Vamos dizer que todo mundo aqui é invertível. Não faz diferença. Perdão. Aqui sim. Aqui sim. Perdão, isso é importante, Maurício. Obrigado. Bilaterais. Isso, surpreendentemente, está meio escondido nos livros e nos artigos, porque boa parte dos autores só pensa em bilateral. Eu já ouvi de um matemático conhecido a frase: eu não tenho o menor respeito por sistemas não invertíveis. Então, se você não tem respeito por sistemas não invertíveis, você nem se dá o trabalho de explicar que só está enunciando o teorema para invertível. Aqui é importante, para sistemas não invertíveis existem outros invariantes. Isso é comentado rapidamente no texto. Por exemplo, o deslocamento unilateral com 2 símbolos e o deslocamento unilateral com 3 símbolos não podem ser equivalentes, porque um tem 2 pré-imagens e o outro tem 3. O número de pré-imagens é um invariante também. Isso está observado no texto. Existem outros invariantes, por exemplo, jacobianos também produzem outros invariantes, e que eu saiba, não existe nenhum conjunto completo de invariantes. Em algum momento, nos anos 70, houve uma tentativa de obter uma versão do teorema de Ornstein para unilaterais, mas
quem estava atrás de catalogar os invariantes acabou se cansando. Tá? Então aqui é bilateral. A própria definição de Kolmogorov em muitos livros pressupõe invertível. Eu não estou supondo isso. Não. Tá? Então você toma um Bernoulli que tem a mesma entropia que o FMI, né? Então o que é que a gente tem? Eles têm a mesma entropia, mas GNI e FMI não são ergodicamente equivalentes. Porque não são, né? Porque o contra-exemplo de Honesty não é ergodicamente equivalente a nenhum Bernoulli. Não? Então, no mundo Kolmogorov, ainda invertível, existem outros invariantes, além da entropia. O teorema de Honesty não se estende a esse ambiente. Ainda assim, os sistemas de Kolmogorov têm algumas características em comum. Então, talvez para encerrar, eu vou reproduzir aqui uma figura que a gente colocou no texto, que é uma versão sofisticada dessa torre aqui. Só para resumir essa discussão. Então a figura vai assim. Esses são sistemas com entropia nula. Sistemas não invertíveis. Entropia positiva, mas invertível. Aqui nós temos sistemas com espectro discreto. Esse aqui significa ergódico. Aqui no meio é entropia positiva não invertível. Essa caixa significa ergódico. Essa outra significa misturador. Essa significa espectro de Lebesgue. Essa significa Kolmogorov. Dentro de Kolmogorov temos os automorfismos de Bernoulli, cuja definição é sistemas ergodicamente equivalentes a um deslocamento de Bernoulli bilateral, e aqui dentro temos os Bernoulli bilateral. Depois, aqui temos uma classe que tem um papel semelhante aos automorfismos de Bernoulli, um pouco mais, não é, a definição não é essa, que a gente chama de sistemas exatos. É a única que eu não defini. E dentro aqui temos os Bernoulli unilaterais.
E aqui, ergódicos com espectro discreto, temos as rotações em toros. Classes concretas aqui. E você já vai notar que não existe... tem 3 categorias aqui: entropia nula, entropia positiva não invertíveis e não invertíveis. Desculpem, aqui quis dizer invertíveis e não invertíveis. O que está faltando aí? Está faltando entropia nula não invertível. Tem uma outra proposição que está por trás disso aqui, que é: se a entropia é zero, então o sistema é invertível em QTP. Está aprovado no texto também. Então, quando eu coloco entropia positiva, já está implicando que é invertível. Filosoficamente, essa proposição faz algum sentido. Ele diz que se você não está gerando informação nova a cada iteração, então você pode voltar para trás. Você não voltar para trás no tempo, você não acrescentou informação. Claro que esse comentário filosófico não impede a necessidade de uma prova, mas essa é a razão que faz funcionar. Tá bom? Ok. Então será tudo por hoje.